Não tem nem. Só tem uma Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Quem achar primeiro diz amém. Você não achou, não. É só quem achar. Veja lá. Ah, você achou na mente. Eu também achei na mente, tanto é que eu falei aqui. O cara tá de brincadeira, né? Por telepatia. Esse Lulu é cheio das ondas. Achei. Eu falei, nossa, sério que já ia dar um glória aqui. O Lulu tá lendo. Aí eu olho. Profetize, isso mesmo. Profetiza o filho do homem. Só no olho, Thiago. Só no olho agora, hein? O negócio tá estreito. Antes de começar a palavra, de ler a palavra, eu não queria deixar para o final. Antes de iniciar a palavra, eu queria comentar e falar a respeito do espalhão do amor de Natal que nós teremos. Para quem não sabe, não conhece, né? Talvez os irmãos que não conhecem, nós fazemos o Espalhando Amor, que é um projeto nosso, ministério na igreja, do qual nós entregamos marmitex, comida para os moradores de rua, né? Nós já fazemos isso há 5 anos. E nesse mês de dezembro, conhecido como mês que vem também, nós faremos um Espalhando Amor de Natal. Então nós vamos preparar uma ceia de Natal para os moradores de rua. E aí vai demanda para moradores de rua, nós estamos estimando cerca de 37 pessoas, então é comida, né? E nós vamos não só isso, preparar um ambiente para eles, nós vamos adorar o Senhor junto com eles, nós vamos preparar os kits de higiene para que eles possam tomar banho, já tem um espaço onde já está definido, que o Senhor preparou para nós eles tomarem banho, escovarem os dentes, cortar cabelo, fazer a barba, entendeu? Então, até para os irmãos também que estão aqui, vocês nos ajudem nisso. Eu estou falando todos os cultos e daqui para frente vou falar incansavelmente, porque nós temos muita coisa, nós já conquistamos, teve gente que doou bastante coisa, mas ao mesmo tempo falta muita coisa. Por quê? Porque nós estamos estimando muita gente. Então nós precisa ter para sobejar, entendeu? Multiplicação dos pães. O que aconteceu na multiplicação dos pães? Faltou, todo mundo não comeu só para, vamos comer só para encher assim, só para não dizer, só para não passar fome. Foi isso que aconteceu? O que o texto diz? Que ele se, e olha que para fartar um Tiago, haja pão. Olha aqui para fartar um Flavinho, um Fauner, cadê o Fábio que não está aqui? Haja pão. Haja pão para fartar esses caras. Lulu, não, o Lulu vai chegar no final. Entendeu? Então, você que compra, sabe o que eu tenho feito? Qual é a estratégia que eu tenho usado? Nós vamos preparar um ofício para entregar para os empresários, para que eles possam ter ali, né, seu abatimento, enfim, seja algo também regularizado, né, formal, tudo certinho. Mas antes disso, nós temos uma lista que está lá no grupo da igreja, depois nós disponibilizamos, quem ainda não tiver, não teve acesso. E vocês, quem aqui compra pão? Tem aquele hábito de todo bom brasileiro de comprar pão ali diariamente. Todo dia, ou né, semanalmente, ali você vai naquele tiozinho da venda, sabe aquele tiozinho? Aquela padaria da venda, você come então. Né? Ou no açougue, no mercado que você sempre vai ali, converse. Né? Converse, explique o projeto, explique o que significa, o que nós já fazemos, igual eu fiz aqui. Nós já fazemos há 5 anos, e agora nós teremos um de Natal, precisamos de ajuda e tal. Tem roupas das quais nós precisamos, né? Conseguir ali as roupas para eles, né? Então, explique e nos ajude nisso também.
Em nome de Jesus, essa semana, inclusive sexta-feira, até sexta, sábado, eu vou sentar de novo com o pessoal, né, para ver para a gente ter aquele abatimento, fazer aquele controle, aquele acerto de contas, né, porque nós estamos aí há mais de 30 dias, né, já, né, então nós precisamos já agilizar isso, amém? Então vocês conversem, amém? Não seja tímido, em nome de Jesus, converse, veja, ali, às vezes tem pessoas, até me arrisco a dizer que tem pessoas que já só estão prontas esperando, a pessoa já está pronta, Deus já arrumou o que vai entregar, já. Só está faltando você chegar lá, falar assim, então, não, eu já estava precisando, estava pensando nisso, então, ainda bem que você me falou, entendeu? Amém? Em nome de Jesus. Lamentações do Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Ó, as crianças do fogo. Lamentações 3, 22 diz: as misericórdias do são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm até aí. Senhor Jesus, nós te bendizemos, te adoramos, consagramos a ti a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é poderosa, capaz de dividir a alma do espírito, capaz de nos exortar, consolar e nos fortalecer e edificar. Vem, fala conosco, cura, transforma o nosso interior. Em nome de Jesus, todo valente seja amarrado no abismo e que apenas a tua voz ecoe neste lugar e fale tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que lhe aprouver. Em nome de Jesus. E a ti daremos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que de mim flua apenas aquilo que o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Você já se assentou mesmo? Nós falamos na sexta-feira sobre o Deus do livramento. E se você não teve oportunidade de estar no culto, ouça essa palavra porque ela está no YouTube. Ela é extremamente importante. E é muito profética, inclusive, porque no dia que eu ministrei essa palavra, sexta-feira, foi exatamente no dia que aconteceu a situação com a pastora Raquel, não lembra? Foi exatamente nesse dia que, depois do domingo, 2 dias depois, aconteceu a situação lá no campo. Enfim, e uma série de situações que vem acontecendo assim que nós ministramos essa palavra. Porque exatamente esse é o Deus do livramento. É o Deus que se manifesta nos nossos dias. Mas, o que eu queria falar hoje, que o Senhor conduziu, é sobre o Deus da misericórdia. Por que o Deus da misericórdia? Porque anteriormente nós chegamos a falar sobre isso alguns meses atrás, sobre a misericórdia de Deus, e que o Senhor vem hoje nos dar um entendimento mais profundo a respeito disso, porque a misericórdia de Deus é o atributo da parte do Senhor que basicamente toda a humanidade precisa. E sem a misericórdia não haveria salvação. Se Deus não manifestasse a sua misericórdia, não haveria como o homem ser salvo. Por quê, pastor? Porque sem a misericórdia todos nós estaremos condenados.
O que é a misericórdia? Senão nós não recebermos o castigo e a humanidade não receber o castigo que deveria receber. O castigo que exatamente já era para ela receber. Então, a misericórdia é o olhar de Deus para a miséria de alguém. A miséria da alma de que alguém se encontra. De reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua pobreza, de reconhecer e se humilhar diante da sua presença, e então o Senhor vem e o alcança com a sua misericórdia. Então, sem a misericórdia, não haveria possibilidade de salvação. Porque nós vemos lá o ladrão na cruz, o que aconteceu com ele? Ele estava na mesma condição de Jesus, sim ou não? Estava? Estava. Ele estava pregado numa cruz, igual a ele. Mas é algo tão chocante, algo tão poderoso, porque ele enxergava que, na verdade, ele estava naquela condição, e Jesus estava na condição, mas ele estava naquela condição porque ele havia merecido a receber aquele castigo. Mas Jesus estava naquela condição sem defeito algum, como um cordeiro sem defeito preparado para o matador. E Jesus estava naquela condição, mas pregado como ele, mas diferente dele. Estava pregado como ele, mas diferente dele daquela condição, porque Jesus estava derramando o seu sangue inocente. Então ele olha, e talvez como o outro, fala, o que esse cara vai me salvar? Se é mesmo, salva a gente aqui. Mas ele olha e ele enxerga que havia uma diferença entre ele e Jesus. E sabe o que é mais ainda poderoso diante disso? É que ele olha para Jesus e ele olha para Jesus ensanguentado e numa condição, pregado na cruz, mas numa condição de uma condição física pior do que a dele. Ele olha para Jesus, ele enxerga Jesus ali, ele vê Jesus numa condição física pior do que a dele, no entanto ele enxerga algo em Jesus, e que somente em Jesus, e que apesar da condição da qual ele estava, ele teria condições de salvar ele. É algo muito profundo. Porque olhar para Jesus, ninguém enxergava. Os fariseus, ninguém enxergou que eles poderiam ser salvos por Jesus. Porque eles olhavam e blasfemavam e diziam, se tu és o Cristo, salva, desce que a gente vai crer. Salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. Salva aí você. Não foi isso? Por que eles não enxergavam? Porque eles olhavam e falavam assim, como que ele nessa condição vai salvar a gente? Eles não enxergavam nem quando Jesus fazia milagres. Eles não enxergavam nem quando Jesus fez milagres, exerceu o seu poder aqui na terra, pela obra do Espírito Santo. Por que eles enxergariam ele numa condição pior ali? Mas aquele homem enxerga e vê algo e fala assim, não. Ele tem algo que eu não tenho. Ele não está na mesma condição que eu. Ele está pregado na cruz igual a eu. Mas, não, mesmo nessa condição, ele tem condição de me salvar. Porque nessa condição que ele está derramando o sangue dele. Ele é inocente e
eu sei que ele tem um reino, porque ele fala, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele tem condição de me salvar. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele enxergou que diante da condição a qual Jesus estava, Jesus tinha condição de salvar ele. E por isso ele foi alvo da misericórdia. E a misericórdia e a graça se uniram naquele mesmo momento. Porque ele não recebeu o castigo que ele merecia e ele teve acesso à vida eterna da qual ele não merecia. Ele teve acesso ao reino do qual ele não merecia, do qual ele não pertencia, do qual durante toda a sua vida ele havia rejeitado. Mas naquele momento, a graça e a misericórdia se uniram e alcançou aquele homem. É algo muito profundo, talvez nem sei se eu consigo te passar ou você entenda na mesma profundidade da qual eu entendo. Mas a misericórdia é o atributo mais apaixonante de Deus. A misericórdia é algo de que se não tivesse, o homem estaria destinado já estaria, não haveria condição de salvação. Não haveria condição de salvação, porque Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não é alguns, não, é todos. Mas são justificados pelo sangue de Cristo. Então, se todos pecaram, todos foram condenados. Então, o homem precisa de um Salvador. Ser alcançado pela misericórdia é entender que eu preciso de um Salvador. Ah, pastor, eu preciso de um Salvador. Naquele momento já fui salvo, glória a Deus, porque eu aceitei Jesus, entreguei minha vida a Ele, glória a Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, maravilha. Só que você está na Nova Jerusalém? Quem aqui já foi para a Nova Jerusalém? Quem aqui já está na glória com Cristo? Ninguém? Você está salvo por causa do sacrifício. Mas essa salvação, ela é contínua na nossa vida, porque Ele nos salvou, né, da morte. Ele nos salvou da escravidão do pecado. Salvou do quê, pastor? A gente fica falando de salvou. Ele nos salvou da escravidão do pecado, porque nós éramos escravos do pecado, sim ou não? Éramos ou não éramos? Éramos. Mas Ele nos salvou no passado. Mas nos salvou agora também. Nos salvou agora porque nós não estamos mais distantes de Deus. Nós não estamos mais distantes do Senhor, porque estávamos mortos espiritualmente também. O que é mortos espiritualmente? Se passasse um anjo, um demônio, se fizesse qualquer movimentação, seja para lá ou para cá, você não ia saber nada. Se Deus se manifestasse do seu lado ali, a presença de Deus. Algumas pessoas, inclusive, às vezes até no culto e tal, ainda há movimentos de morte espiritual na vida de pessoas, porque elas não percebem. Por isso que você vai em determinados cultos, em igreja, você vê o fogo de Deus, a presença de forma tão calorosa, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, e ao mesmo tempo pessoas completamente alheias do que está acontecendo. Pastor de Deus. Então o que eu preciso fazer da minha vida? Você precisa quebrantar o seu coração para que a misericórdia te alcance. Entendeu? Para que você não continue morto espiritualmente, para que você comece a perceber as coisas espirituais ao teu redor. Para que você passe a perceber o mundo espiritual que está ao teu redor.
E por isso nós fomos salvos da escravidão do pecado. Estamos salvos porque o Espírito de Deus habita em quem? Habita no jumentinho que falou com o Balaão? Habita? Não. Não. Habita em nós. Por isso nós estamos salvos. Mas seremos salvos, porque ainda a glória que há de se manifestar ainda não se manifestou. Como o apóstolo Paulo diz, a glória, e aí então se cumprirá a escritura que diz, tragada foi a morte pela vida. Por quê? Porque ainda temos esse corpo. E um dia, quando nós fomos arrebatados, o Senhor nos levar para Ele, nós receberemos um corpo glorificado. Então, seremos salvos. Tudo isso tem a ver com a misericórdia da qual nos alcançou. Porque, na verdade, o que todos nós merecíamos, e a gente já ouviu muito isso, tem pessoas que acham que não, Jesus não precisava de passar tudo aquilo por causa de mim, não, porque eu não cometo pecados assim tão grosseiros. Eu já falei isso aqui uma vez. O pastor, uma vez, ele foi ministrar e ele evangelizava as pessoas, passavam, sabe aqueles evangelismos de casa em casa? E ele evangelizava e tal. Aí ele parou numa casa do qual saiu um cara, rapaz, ele falou assim, não, mas eu não preciso, né, dessas coisas. Eu sou homem bom. Eu sou homem bom, eu pago as minhas contas, eu faço, né, eu tenho, sabe aquele homem que sai cedo, chega tarde, sabe aquele padrão que a gente sempre conheceu, enquanto a gente brincava na rua, e aí a gente chegava, via sempre os pais de família chegando, não sei quem é dessa época, mas aqueles pais de família todos chegando ali basicamente no mesmo horário. Aí você pode olhar e falar assim, não, é um homem bom, né? Aí ele vai e fala assim, não, mas espera aí. Aí ele começou a apresentar os 10 mandamentos, só os 10 mandamentos. E, só que não é a segunda lei, não. Começou a apresentar a segunda ótica que Jesus trouxe mais profunda. Aí quando ele falou de adultério e falou segunda ótica da graça, que a segunda lei é se cometeu o ato, não é? Mas segunda graça é o quê? Só de pensar já adulterou. Não precisa matar, não. Pensou em botar a mão no pescoço e esganar, já matou. Já cometeu, já pecou. Não é assim? Não precisa dar uma martelada na cabeça, não. Pensou em dar uma martelada. Gente, é aí onde a porca torce o rabo. Entendeu? Aquele vizinho, aquela pessoa chata do trabalho, sabe aquela pessoa? Quem que tem uma pessoa chata? Não precisa levantar a mão para você não se denunciar. Sabe aquele cliente chato? Cliente chato. Alguém já pegou aqui um cliente chato? Eu já peguei. Já pegou uma pessoa chata, uma pessoa assim que você fala, Jesus, hoje é o dia que o Senhor me pegou. Satanás veio personificado. Essa pessoa veio para querer me tirar o domínio próprio, a alegria, a mansidão, o amor, todo no fruto do Espírito, tudo. Sabe essa pessoa que você já pensou aí? Então, essa pessoa que muitas vezes vem para nos tirar do sério, e às vezes a gente passa zilhões de coisas na nossa cabeça, né? E a gente tem que ir no final do dia, chegar e pedir perdão. Porque para Jesus não precisa, não. Pensou já, meu amigo. Porque a gente pensa, não, isso é o caso de adulterar. Se pensar, não. Você pensou em matar, você pecou. Já pensou em matar, é como se tivesse matado para Deus.
A única diferença é que se você matar mesmo, você vai preso. Então, todos nós somos alvos da misericórdia. Não tem ninguém bonzinho. Quando o jovem rico veio para Jesus, bom mestre, não sei o quê. Por que me chamas bom? Bom é Deus, só Deus. Bom, já corta essa conversa fiada. Todos nós carecemos da misericórdia. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Então todos nós, mas eu pago as minhas contas. Glória a Deus. Amém. Eu faço tudo certinho e tal. Meu amigo. Enquanto nós tivermos o corpo do pecado, a diferença é que para um crente, o pecado é acidente, não é uma prática, não é uma modo de vida. Então todos nós fomos salvos do quê? Da escravidão do pecado. Salvos do quê? Da morte espiritual e da distância de Deus. E o que é mais sério, salvos da condenação eterna. Porque aí, meu filho, depois que está lá, não adianta, não tem oração, não tem reza brava, não tem mandinga, não tem nada. Lá na história do rico e do Lázaro, o rico ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo o quê? Ele estava clamando. Molha, papai Abraão! Era filho de Abraão. Molha, peça aqui. Molha, a ponta, Lázaro pega a ponta do dedo, molha na água e me refresca a língua. Para quem está com sede, meu Deus, tem que beber uma golada d'água, né? O que é, para quem está morrendo de sede, uma ponta com a água para refrescar a língua? Nada. Então não adianta mais. Esse é o tempo da misericórdia se manifestar. E todos nós ainda podemos ter acesso a ela. Sabe qual é a diferença? É que todos, absolutamente todos, têm acesso à misericórdia, mas nem todos a reconhecem. Ok? Nem todos reconhecem, nem todos, por outro lado, dão valor à misericórdia. Sabe por quê? Um coração altivo, um coração soberbo. E coração soberbo não reconhece a misericórdia de Deus. Coração altivo não reconhece a misericórdia de Deus. E muito menos, enquanto eu não reconheço, eu não sou alvo dela. Ela está disponível para todos. Como os dois ladrões. A misericórdia estava disponível para os dois, sim ou não? Não estava? Mas quem reconheceu? Quem reconheceu? O outro. E foi o que recebeu. Sabe o que acontece? Nós só damos valor à misericórdia, aí vem a grande chave dessa palavra, quando nós damos com a cara no chão. O que aconteceu com o filho pródigo? O que ali foi a base de tudo, de tudo aquilo que se fala sobre misericórdia. Porque ele disse, ele estava, e ele reconheceu, a princípio, o que ele quis? Mano, cheio da grana, me dá minha parte aí, separa os meus bens, porque vou curtir a vida. Vou cair na noite. Vou gastar o dinheiro do velho. Corta aí minhas despesas, vamos embora. Chega lá nas boates, agora pode. Tem quantas pessoas aí? A noite é minha, tudo tá pago. Pode mandar aí, garçom, que é tudo, tá tudo pago. Eu tô mancando. Pouco tempo depois, não muito tempo depois, como o próprio texto diz, o que acontece?
Tá com a cara, comendo junto com os porcos. Os porcos estavam comendo melhor do que ele. Já pensou que estado deplorável? Um porco comendo melhor do que você? Era assim que ele estava vivendo. Aí ele, mano, os servos do meu pai comem melhor do que. Até os servos os servos do meu pai comem com fartura. Aí é que vem a chave do texto. E aí é onde percebe porque por que ele foi alvo da misericórdia? Porque ele disse, vou dizer para o meu pai, já não sou digno de te ser chamado teu filho. Me entrega aí como um dos teus servos e por isso que ele foi recebido. Foi por isso que ele foi recebido, porque ele não achou. Não, eu vou voltar lá, porque eu sou teu filho, né? Não deu certo aí, né? Mas assim, né? Eu sou teu filho, você não vai me abandonar, né? Como tem muitos folgados assim. Como tem muitos que cai, que dá com a cara no chão e que quer dar uma de migué e dizer, não, eu tô botando aí e tal, né? Mas, glória a Deus, né? Voltar para a presença, mas não reconhece, não quebra a dureza do coração. Ele não. Já não sou digno de te receber como filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe aí como os teus servos e está tudo certo. Pois é exatamente por isso que você bota anel no dedo dele, vestes novas, sandália no pé, bota na mesa, sacrifica o cordeiro. Entendeu? Precisa reconhecer como ladrão da cruz. Pode observar em todos os contextos da palavra. Todos os que foram alcançados. Eu queria que você lesse um texto. Tem tanta coisa, mas a gente não tem tempo de falar sobre tudo. Eu queria que você abrisse um texto em 2 Crônicas 33. Isso aqui, para mim, é a coisa mais apaixonante que você vai ver na sua vida. É aí onde buga a nossa mente e a gente não consegue entender Deus. Acharam? 2 Crônicas 33:1? Maçu de cabas. Deus poderoso. Nós necessitamos da tua misericórdia. Segundo Crônicas 33, o que diz? Todo mundo achou? Manassés tinha quantos anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha só o que ele fez dentro da casa do Senhor. Versículo 6. Olha o que ele fez. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Você entendeu até aqui o que ele fez? O que ele fez foi coisa pouca? Foi... Quem aqui é pai? Tem mãe?
Tem filhos. Se é pai e mãe, tem filhos, né? Sentiu o drama aí? Se é pai, se é mãe. Sentiu o drama do que ele fez? Agora vá lá rapidinho, no mesmo texto. Versículo 11. Mesmo capítulo, versículo 11. Por isso, diante de tudo isso, de todas as abominações que ele fez, o que aconteceu com ele? Por isso, versículo 11. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, lhe prenderam Manassés com os ganchos, amarraram com correntes e levaram para a Babilônia. Eles fizeram igual animal. Era uma prática dos assírios que colocava ganchos assim nas orelhas e levava como se fosse um animal mesmo. Aí levaram ele para a Babilônia. No versículo 12, preste atenção no que acontece. Ele, angustiado, suplicou a quem? Ele suplicou a quem? A muitos se humilhou. Não é pouco não, hein? A muitos se humilhou diante do Deus de seus. Orou ao Senhor. E o Senhor se tornou favorável com ele. Meu Deus do céu. Não. Mas você não viu tudo isso que ele fez? Vocês leram comigo, não leram? Vocês viram o que ele fez? E agora no versículo 12, ele angustiado orou ao Senhor, o Senhor tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu muralha de fora da cidade de Davi, ao oeste de Jó, no vale da entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez muralha bem alta. Também pôs chefes militares de todas as cidades fortificadas. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos do ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e lançou fora da cidade. Que Deus é esse? Vocês leram comigo, você viu o que ele fez? Ele ofereceu os próprios filhos para ser queimado para sacrifício para demônio. E aí ele é levado, ele recebe a sentença, ele é levado como prisioneiro, é levado para a Babilônia, e lá na Babilônia o que ele faz? Clama a Deus. E se humilha. Resultado, ele é alcançado pela misericórdia. Talvez para muitos de nós seria uma situação, é injusto isso. Ele deveria morrer, ele deveria ir para o inferno. Mas que bom que eu e você não somos Deus, né? Porque a quantidade de gente que a gente já teria matado e lançado no lago de fogo não é brincadeira, né? Que Deus é esse que alcança? Que misericórdia é essa? O que é isso? O nosso olhar muda, porque o olhar do filho pródigo mudou. Não, eu já não sou digno. Pois é exatamente quando você enxerga que você não é digno e que não somos mesmo, porque às vezes, sabe o que acontece? A gente olha e fala assim, não, porque eu paguei o meu voto e o Senhor tem que me dar de volta. Não tem que dar nada. Não, eu entrego o meu dízimo, o Senhor tem que me abençoar. Não tem que nada. Não, porque eu te sirvo, o Senhor tem que... Não tem que nada. É aí que Deus não é obrigado a fazer nada. É esse olhar altivo e essa arrogância e esse orgulho que nós devemos nos livrar. E enquanto nós não nos livramos do olhar altivo, do coração orgulhoso, do coração endurecido, nós não podemos ser alvos da misericórdia. É isso que nós precisamos entender. E enquanto nós não somos alvos da misericórdia, não podemos ser usados para alcançar quem precisa de misericórdia. Sabe por quê? Sabe o que Deus quer fazer conosco? Nos reconhecer. Nós não precisamos dar com a cara no chão.
Eu não sei se você já teve a péssima experiência de escorregar e dar com a cara no chão, como já aconteceu comigo. E a pastora achou que eu estava amarrando o sapato, veja. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é uma experiência ruim. Porque é quando você não tem como é, se amparar, não tem como você, não dá tempo de você pôr as mãos, você dá com a cara no chão. Espiritualmente falando, não existe a necessidade mais de nós acontecer isso com a gente. Mas infelizmente, com muitos de nós, vai ser necessário. Porque enquanto isso acontece como na oração do fariseu. Sabe o fariseu? A parábola que Jesus conta. O fariseu orava de si para si mesmo. Chegou no templo para orar. E o publicano, o pecador, também chegou no templo para orar. Sim ou não? Chegou. Mas aí o que aconteceu com ele? Orava de si para... Não, eu sou a oração dele. Olha a oração dele. Vou traduzir aqui a versão Ferreira de Almeida. Tem a minha versão. Eu sou o top. Senhor, eu sou top, viu? Ainda bem que o Senhor me fez, porque o que seria do Senhor sem eu? Era, traduzindo em miúdos, era a oração que ele fez. Eu sou bom. Jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não sou como esse desgraçado aí. Eu não sou como esses pecadores, esses desgraçados aí. Esse publicano aí. Ai, por que você não tira ele daqui? O que ele achava? Ele achava que ele era bom. Por causa de tudo aquilo que ele fazia. Por causa de todos os rituais que ele fazia. Sabe o que Jesus fala? Ele olha e fala assim, que primeiro que o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. E quem saiu justificado? O publicano. E aí, pouco depois, Jesus vai falar que depois de ter feito tudo, trabalhado e tal, depois de ter feito tudo, considere servo inútil, porque você fez nada além daquilo que foi te pedido. E aí, o negócio aprofunda e começa a piorar mais ainda. Por quê? Porque nós somos eternos devedores. Alguém tem dinheiro para pagar o sacrifício de Jesus aí? Quem é o cara mais rico do mundo hoje? O Elon Musk, não é? É ele ou o Jeff Bezos voltou para o pódio? Se juntasse todos os 10 maiores bilionários da revista da Forbes, nenhum deles tem dinheiro. Aliás, eles iam dar todo o dinheiro, a fortuna deles e ainda ficar devendo. Só para você ter uma ideia. Mas é muito dinheiro, pastor, mas ele ia ficar devendo. Porque o texto de Romanos 5,8 vai falar assim, que é bem possível de que alguém se arrisque em morrer por alguém que gosta. Não é? Não é? Um pai e uma mãe que tem filho, você até fala, não, meu filho, eu morro por meu filho, mas não, ninguém toca. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que e nisso Deus prova o seu amor, porque Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos coisa ruim, éramos pecadores. É aí que está o segredo da misericórdia. Então, o que acontece? O olhar altivo tem que sair, porque enquanto não sai, nós não somos, podemos ser alcançados pela sua misericórdia. E quando somos alcançados pela misericórdia, sabe o que acontece? Acontece aquilo que aconteceu com o bom samaritano na parábola. Porque ao invés de ele fazer como o sacerdote e o levita fizeram, e como o doutor da lei perguntou para Jesus, o que eu faço? Né? Quem é o meu próximo? Meu Deus, que pergunta é essa? Aí ele vai e o bom samaritano vai lá, quem não esperava, quem
Provavelmente ninguém esperava que fosse salvar aquele homem. Ele exerce a misericórdia, porque provavelmente foi algo dela. E aí, você nunca vai ter um olhar. E nós conseguimos ser parecidos com Deus, sabe quando? Quando exercemos misericórdia. Quer ser parecido com o Senhor? Quer ser parecido, quer buscar, Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor, eu quero ser semelhante, eu quero, Senhor, andar, eu quero, constrói, me faz a imagem e semelhança do Cristo. Quer ser? Então exerça misericórdia. Se você não exerce misericórdia, então, como diz no Sermão do Monte, bem-aventurado o quê? Os misericordiosos. Por quê? Porque alcançaram misericórdia. Chave. A misericórdia é apaixonante, gente. Ele ouviu, se você ler Juízes, para a gente encerrar, Juízes você ouve, a frase que você mais se ouve é: e novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor os filhos de Israel. Aí o que Deus fazia? Ia lá, aí eles iam para as mãos do inimigo, aí eles viam, meu Deus, olha o que a gente está fazendo nessa terra aqui, está sofrendo na mão do inimigo. Como eu clamava ao Senhor, o que Deus fazia? Ia lá, levantava, livrava ele das mãos dos inimigos, enviava o juiz e restaurava eles de novo. Eles faziam o que era mal, e o Senhor, eles caíam na mão do inimigo, eles iam de novo, clamavam, o Senhor ia, com grande misericórdia alcançava aquele povo, e isso sucessivamente aconteceu. Que misericórdia é essa? Que misericórdia é essa? Um ladrão. Eu já falei isso aqui, é que às vezes é muito pesado para muitas pessoas, mas eu ouvi aquela história do maníaco do parque lá, tem até agora na Amazon, e é uma história muito pesada, né? O que ele fez com as vítimas e tal, é muito pesado. É muito pesado. Mas ele é algo da misericórdia. É algo completamente fora da nossa capacidade de pensar. A misericórdia de Deus está fora da nossa capacidade de imaginar. Fora. Porque quem Deus quer salvar é muitas vezes quem a gente rejeita. Quem Ele ama e quem Ele quer salvar, e muitas vezes transformar um pregador, transformar em um agente de transformação. Porque o apóstolo Paulo perseguia, arrastava crianças para fora, crianças e mulheres para fora, perseguia, torturava, perseguia a igreja. E fazia isso com gosto. Mas de repente o mesmo foi alvo da misericórdia. Então o Senhor quer fazer eu e você, sabe o que? Alvos da misericórdia, mas agentes de misericórdia. Porque a quantidade de pessoas que não conhecem o amor de Deus e que estão carentes, o mundo carece da misericórdia de Deus, e Deus quer usar eu e você para alcançar aqueles que necessitam de misericórdia. Talvez aos meus olhos, talvez aos teus olhos, não mereça, não consiga, não seja alvo, não tenha condições, mas o Senhor quer alcançar e quer usar eu e você, como um dia Ele usou pessoas para alcançar eu e você com misericórdia. Você precisa entender isso. Por isso o Senhor que disse: misericórdia quero e não sacrifício. Por isso Ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim para salvar, buscar os justos. Eu vim para salvar os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E todo o tempo nós precisamos de misericórdia. Porque se não fosse por ela, nós não seríamos salvos. Vamos nos colocar de pé. Olha o que aconteceu com Manassés. Meu Deus.
Olha o que ele fez. E olha como ele foi alcançado. É a misericórdia de Deus total. Se um cara como Manassés fez tudo o que fez, e aí trago essa reflexão para você. Se Manassés fez tudo o que fez e foi alcançado pela misericórdia, porque se humilhou, porque não é assim também bagunçado, não. Ah, não, todo mundo pode. Não, precisa reconhecer, precisa se humilhar, precisa descer do salto muitas vezes. Porque ele reconheceu, se humilhou, ele foi alvo da misericórdia. Então isso significa que ele se arrependeu. Para ser alvo da misericórdia precisa haver arrependimento genuíno. Sabe o que é arrependimento genuíno? É você olhar para o que você fez e ter vergonha do que você fez. Isso é um verdadeiro arrependimento genuíno. Enquanto eu não tenho vergonha do que eu fiz, enquanto eu não dou com a cara e falo assim, meu Deus, eu não sou digno. Meu Deus, o que eu fiz? A ponto, porque você percebe quando as pessoas ainda não estão transformadas e não entenderam o que aconteceu, quando elas contam a sua vida passada com gosto. Na minha época eu fazia, acontecia. Você precisa nascer de novo. Não, eu tenho vergonha eu estou falando de mim, Diego. Eu tenho vergonha das coisas. Tem coisas que eu nem conto porque eu tenho tanta vergonha que não vale nem. Não, eu tenho vergonha. Eu vou contar com boca cheia, que é isso? Eu sei de onde Deus me tirou e eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou. Nós somos alvos da misericórdia e precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que, na verdade, nós, perto da sua grandeza, não somos nada. E que nós dependemos dele do momento que levantamos até o momento que fomos dormir, até mesmo no momento que dormimos. Nós dependemos dele. Porque o fôlego de vida é o espírito da vida que está dentro de nós, porque somos feitos dessa maneira. Esse fôlego de vida veio da onde? Veio do sopro de Deus, veio dele. E se não fosse isso, nós não estaríamos de pé. Pois a vida que temos pertence a ele. Por isso somos alvos da misericórdia. E é por causa da misericórdia que nós não somos consumidos. Feche os teus olhos. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa é a tua misericórdia. Que coisa é essa? Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? Capaz de salvar o pecador. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de nos resgatar do lamaçal. Capaz de nos tirar da condição de mortos e nos levar para o trono. Capaz de nos levantar e nos erguer de novo. De novo. Dó maior e Fá. Mesmo sendo assim, o pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Comece a orar. Comece a quebrantar o seu coração na presença do Senhor. Por que o Senhor te diz? Por que você não quebranta o teu coração na minha presença? Do que você tem medo, diz o Senhor? Você acha que eu vou te acusar? Você acha que eu não tenho poder para te sarar, diz o Senhor? Isso que está escondido dentro de você, lança diante da minha presença. Porque você luta contra as pessoas, porque você luta contra mim. Apenas se quebrante diante da minha presença. Oh, Yamanasi, de Calabana, Suri, Bala, Nevalai, Yamanasi, Urabai, Adalai, Kanasuri, Quebranta, quebranta, quebranta. Tem coisa escondida dentro de você. Lança diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lance diante do Senhor. Lança. Tem coisas do teu passado. Lança diante do Senhor. Tem coisas escondidas. Lança diante do Senhor. E se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Às vezes você fere pessoas, mas que na verdade é um instrumento de defesa que você tem feito. Você ataca e você fere pessoas porque na verdade você está se defendendo. Mas o Senhor tem cura nesta noite. Imenente desse. Oh Deus poderoso de misericórdia. Lança diante da presença do Senhor aquela vida passada, sabe? Peça perdão ao Senhor. Sabe aquela vida passada? Aquela vida bandida que você tinha? Então, peça perdão. Pare de contar. Peça perdão, porque muitas vezes você lembra da sua vida bandida, aquela vida passada. Você lembra muitas vezes com gosto. Você ainda muitas vezes sente saudade daquela vida passada, sabe? E você ia, bebia, pegava, fazia, curtia, se divertia. Mas na verdade, quando chegava no fim das contas, você estava com um semblante triste, o teu interior vazio. Mas Ele te alcançou com misericórdia. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Me amou e o seu amor é tão grande.
E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, oh Deus poderoso. Pagai Jesus de Madaço. Oh, Ele cura, Ele transforma, Ele exalta, Ele liberta. Ele liberta, Ele liberta, Ele liberta, Ele transforma. Ele Madaço de Madaço. Você é alvo da misericórdia do Senhor. Então, somente quebrante o coração. Você que nos assiste, você que nos assiste, você é alvo dessa misericórdia. E tem pessoas aqui na igreja que estão com o coração endurecido. Tem pessoas que ainda permanecem com práticas e não práticas pecaminosas. E não vê nada demais nisso. Práticas mover, sabe? Mover espiritual e não vê nada demais nisso. Talvez você em casa, talvez não veja nada demais. Você é da turma dos que não tem nada a ver. Mas nessa noite, eu oro e peço para que o Espírito Santo constrange o teu coração. Para que você seja alvo dessa misericórdia em nome de Jesus. Deus te abençoe.